Aberta. Veja só como foi o evento na PUC Minas Contagem. A nossa equipe também foi conferir o lançamento do livro Um Apólogo, organizado pela professora Ângela Vaz Leão, do programa de pós-graduação em letras da PUC Minas. Mídia e sociedade foi tema de uma palestra no Centro Loyola, em parceria com o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. E você vai ver como foi essa discussão. E na série sobre os serviços que a PUC Minas oferece à comunidade, conheça o Tempo Clima, Centro de Climatologia da Universidade. No estúdio, um bate-papo sobre esse serviço e sobre os fenômenos climáticos com um dos meteorologistas do Tempo Clima. Hoje é terça-feira, 29 de setembro. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! A PUC Minas Contagem realizou na semana passada a edição local do PUC Aberta. Os visitantes puderam conhecer a universidade e os cursos de graduação que ela oferece. É isso mesmo, Luísa. E o destaque do evento ficou por conta da parceria com a PUC Minas Betim. Veja na reportagem de Wellington Pereira. Este é o João Pedro. Ele fez um teste cardíaco para saber como estava o coração. Aliás, haja coração! A 17ª edição do PUC Aberta, realizada na PUC Minas Contagem, tirou o fôlego de muitos estudantes. E aí, João, deu para cansar um pouquinho? Deu, viu? Bastante. Qual que foi o resultado que você recebeu? Tá tudo bem? Tudo bem, tá resistência média alta, quase no ponto bom. O que você tá achando do PUC Aberta? Muito bom, gostei. Eu vi meu curso lá, Engenharia Elétrica, que eu quero fazer. Gostei bastante e é o que eu quero mesmo. Assim como o João, centenas de alunos do ensino médio de pré-vestibulares tiveram a oportunidade de conhecer a PUC Minas e os cursos de graduação ofertados pela universidade, além de tirar dúvidas sobre a profissão que pretendem seguir. É de fundamental importância esse trabalho realizado pela PUC Minas, que vem abrir, na realidade, a oportunidade dos alunos estarem conhecendo os cursos e dirimindo as suas dúvidas com relação à sua escolha, né? Ou seja, é mais um ponto para que o aluno possa fazer melhor a sua escolha pelos cursos. A PUC Minas não brinca quando o assunto é educação e profissionalismo. A universidade investe pesado em recursos e em talentos para que mais pessoas conheçam a instituição e façam a escolha sobre qual carreira seguir de forma saudável e consciente. Prova disso é a parceria firmada pelos campos Contagem e Betim na realização do PUC Aberta. Os pró-reitores estiveram presentes e destacaram os benefícios dessa dobradinha que deu muito certo. Essa parceria ela vem se arrolando há aproximadamente 5 anos. As cercas aqui não existem. Então o que a gente vem fazendo ao longo do tempo? Nos esforçarmos para otimizarmos esse processo tão importante que é o PUC Aberta. Betim vem para cá com seus cursos que aqui não tem e nós vamos para lá com os cursos que lá não tem. Eu penso que os avanços do PUC Aberta são medidos na nossa qualidade de ofertar esse programa, sabe? Principalmente pelo envolvimento dos coordenadores de curso, dos professores, dos alunos que já são alunos da graduação da PUC Minas e o carinho que esse público tem com o público externo. E o resultado de tanto trabalho e dedicação é fácil de se perceber. O olhar, os gestos e os sorrisos destes estudantes deixam bem claro que o PUC Aberta é decisivo num momento tão importante como a escolha do futuro profissional. A primeira vez que eu venho, estou achando uma iniciativa muito bacana para a gente poder estar conhecendo um pouco mais sobre as profissões que a gente teria dúvida de seguir após o término do ensino médio. Eu estou achando muito interessante, tirei dúvidas sobre o meu curso e escolhi, é isso mesmo. Qual é o seu curso? Biomedicina. Livro organizado por professora da PUC Minas traz conto de Machado de Assis, comentado e traduzido para 6 idiomas. O lançamento deste livro especial foi na semana passada na Academia Mineira de Letras. E você confere agora tudo o que rolou por lá. Há décadas que o conto machadiano Um Apólogo convida leitores a refletir sobre a mesquinhez humana.
Agora, o clássico publicado em 1885 está disponível para os amantes da literatura brasileira que não falam português. A proposta é da professora Ângela Vaz Leão e deu origem ao livro Um Apólogo de Machado de Assis em 6 vozes. Eu acho que o Machado de Assis mereceria ser conhecido no mundo todo. E a língua portuguesa não tem prestígio lá fora. Então, quem escreveu em português dificilmente é traduzido. Eu achei que assim, traduzindo para 6 línguas diferentes, eu poderia estar contribuindo para que ele fosse mais conhecido fora do Brasil. Para realizar o projeto, a escritora convidou outras 5 profissionais para traduzir o conto. Os idiomas escolhidos foram espanhol, francês, italiano, romeno, inglês e alemão. No livro, ao final de cada tradução, as colaboradoras escreveram um texto explicando as escolhas que fizeram. Todo ato tradutório é complexo, né? É sempre um desafio a tradução. Mas, em se tratando de Machado de Assis e de um apólogo, o desafio é particularmente grande, porque Machado ele tem essa característica de trazer uma sutileza muito grande nos seus escritos. Para as envolvidas no projeto, além de reconhecer o valor da obra de Machado de Assis, o livro vai ampliar o estudo da literatura brasileira por estrangeiros. Ele mostra muito bem o talento do Machado de Assis. Você pegar, construir uma história com princípio, meio e fim, tomando como personagem uma agulha e um pedaço de linha, isso não é para todo mundo. Um Apólogo de Machado de Assis em 6 vozes é um lançamento da editora PUC Minas e agradou fãs do autor brasileiro. Você escreve em português, é como ela disse, é meio que um cemitério. Fica fadado a ficar nos países de língua, né, que falam português. O livro é um primor de bom gosto. É um primor de bom gosto. Muitíssimo bem feito. Cada início de conto ou de comentário vem com uma representação, com um desenho, que representa qualquer coisa no âmbito da costura. Na cerimônia de lançamento do livro, os presentes fizeram uma homenagem em memória à professora Astrid Lobo, que faleceu antes de concluir a tradução do conto para o inglês. Mídia e sociedade foi tema de uma palestra no Centro Loyola, na capital, em parceria com o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, o NESP. À frente da discussão estava o professor Écio Sena, chefe do Departamento de Comunicação da Universidade. Veja como foi na reportagem de Matheus Teixeira. Há uma relação entre mídia e sociedade? Esse assunto importante foi discutido na palestra, que promoveu uma reflexão sobre a realidade brasileira. É uma reflexão que a gente considera importante, faz parte do nosso trabalho no campo da comunicação, pensar essas relações e discuti-las também de uma maneira a criar oportunidades para que as pessoas tenham uma compreensão melhor sobre esse processo e também orientem com mais reconhecimento dessa realidade a sua ação no mundo. O debate faz parte da série Diálogos, Igreja e Sociedade, realizada em parceria com o NESP. Ela tem por finalidade, exatamente como o nome diz, promover diálogos em que um tema relevante é discutido a cada mês, né? E nós temos sempre um convidado. Esse convidado aborda o tema durante uma pequena palestra e, em seguida, há um amplo debate com todos os presentes. As palestras acontecem no Centro Loyola, na capital, local que também promove diversos tipos de cursos e grupos de reflexão. É, de fato, nos ajudar a pensar e a propor, nesse local da cidade, reflexões de temas relevantes, não é? Para a cultura e para a sociedade, né? Nessa proposta de um diálogo do cristianismo com a realidade atual. Sempre é tempo de aprender alguma coisa, né? Principalmente no tempo que nós estamos vivendo, é tudo muito rápido, a gente precisa de acompanhar o que a sociedade tem para nos oferecer. E mídia e sociedade é justamente isso, mostrar para a gente como interagir com todas essas tecnologias para que a gente possa aprofundar e, ao mesmo tempo, não ficar de fora. O Espaço PUC vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. No próximo bloco, você vai conhecer o Tempo Clima, Centro de Climatologia da PUC Minas. No estúdio, um bate-papo com o meteorologista Claudemir Félix para falar um pouco das altas temperaturas dos últimos dias. É rapidinho, não saia daí!
O Espaço PUC está de volta. Bom, a primavera chegou trazendo muito calor para os mineiros. Já são 15 dias sem chuva em Belo Horizonte. Está difícil aliviar o calor, não é, Sérgio? É isso mesmo, Luísa, mas as previsões para esta semana são boas para quem quer se refrescar. Parece que vem chuva por aí e como a gente sabe disso, você já parou para pensar como é o trabalho realizado pelos meteorologistas? Hoje, na série sobre os serviços que a PUC Minas oferece à comunidade, você vai conhecer o Tempo Clima, Centro de Climatologia da PUC Minas. Veja como é o trabalho de quem nos informa sobre essas previsões na reportagem de Pablo Nascimento. Será que tem chuva marcada para hoje? Com esse sol, eu arriscaria dizer que é bem difícil. Mas nem sempre só olhar para o céu garante uma previsão correta. Para isso, é fundamental o trabalho dos centros de climatologia, como o Tempo Clima PUC Minas, que vamos conhecer hoje. Computadores e satélites sincronizados, profissionais fazendo análise de dados e de mapas. Assim é um pouco da rotina no Tempo Clima PUC Minas para garantir informações atualizadas sobre condições do tempo em todo o Brasil. O centro fica localizado no Núcleo Contagem da Universidade e conta com o apoio de estações meteorológicas espalhadas por todo o país. O Tempo Clima faz parte de uma rede meteorológica mundial que recebe os dados meteorológicos públicos via computador. Com imagens de satélites atualizadas a cada 15 minutos, o Tempo Clima elabora previsões das condições climáticas com até 7 dias de antecedência, alertas sobre tempestades severas e monitoramento de queimadas. O centro conta ainda com sistema de detecção de descargas atmosféricas em tempo real. Que vai nos auxiliar no input da elaboração da previsão. São as imagens de satélite em que o meteorologista vai ter condição de analisar qual sistema meteorológico está atuando, qual tipo de nuvem que está em determinada região e a junção de todas essas ferramentas vai auxiliar o meteorologista a elaborar a sua previsão meteorológica final. Além de ser referência em climatologia, o Tempo Clima PUC Minas possui excelência em estudos e serviços no setor de meteorologia, geoprocessamento e hidrologia. O centro atende mensalmente uma média de 12 grandes instituições e fornece previsão do tempo diária para jornais, emissoras de televisão, prefeituras e empresas privadas. Veja agora a previsão no mapa. O tempo deve ficar nublado e com chuva nos vales do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, além do norte e nordeste de Minas Gerais. Já no centro e na zona da mata, a previsão é céu parcialmente nublado com chuva e nas outras regiões, sol com nuvens. Para dar conta da quantidade e complexidade dos dados processados diariamente, o Tempo Clima conta com o apoio de profissionais de diferentes áreas. O trabalho requer o apoio de outras pessoas com atividade afim, como o pessoal de informática, pessoal técnico da área de própria meteorologia também, observadores meteorológicos e também toda uma gama de profissionais multidisciplinar. Lá também são desenvolvidas atividades que aproximam o centro da comunidade. Uma delas é a visitação guiada feita com estudantes dos ensinos fundamental, médio e técnico. Eles vêm aqui, eles participam de uma palestra, de uma dinâmica, de uma luz positiva. Depois eles são apresentados os nossos instrumentos meteorológicos que coletam os nossos dados, onde tem os dados de chuva, de calor, temperatura, umidade. Eles conhecem esses instrumentos. Depois eles têm uma visita aqui na sala de operação, onde tem um bate-papo, na verdade, com o meteorologista. E além da prestação de serviço, o local também oferece um espaço para os alunos treinarem suas habilidades. Não é isso mesmo, Guilherme? É isso mesmo, estou aqui há 10 meses e já deu para agregar bastante conhecimento à minha graduação. E o que representa para você poder fazer o estágio dentro da própria universidade? Representa bastante, é um sinal que a universidade reconhece o conhecimento da gente e coloca a gente em prática aqui. O Tempo Clima PUC Minas foi criado em 2009 com o objetivo de atender às demandas da sociedade e de servir como meio de complementação da formação acadêmica dos alunos da universidade. Hoje, a equipe do Tempo Clima conta com 12 profissionais, 6 estagiários e 2 menores aprendizes.
para falar um pouco mais sobre as altas temperaturas registradas nos últimos dias, recebemos no estúdio o meteorologista Claudemir Félix. Claudemir, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, Claudemir, como a nossa equipe acompanhou, a nossa equipe esteve no Tempo Clima na quinta-feira, o tempo estava um pouco diferente do tempo notado hoje aqui em Belo Horizonte, né? Por quê? Bom, a semana passada nós estávamos sob o efeito de uma forte massa de ar seco sobre o sudeste do país como um todo. Essa massa bloqueou a chegada de frentes frias vindas do sul do país até Minas Gerais e, consequentemente, tivemos picos de temperaturas máximas bastante elevados. Tivemos em Belo Horizonte 36,9 graus registrado no último sábado, foi a maior temperatura registrada no mês de setembro desde o histórico. E agora estamos com a aproximação de uma frente fria, ela conseguiu romper um pouco esse bloqueio que estava atuando e, consequentemente, trouxe umidade para a região central de Minas Gerais, sul e também o Triângulo. Consequentemente, tivemos um ligeiro declínio de temperatura. Hoje estamos com temperatura na casa dos 29 graus. E, Claudemir, além do calor, os moradores de Belo Horizonte também sofrem com outro problema, que é a baixa umidade do ar. Isso é reflexo do quê? Bom, essa baixa umidade também a atuação dessa massa de ar seco, que além de provocar elevadas temperaturas, também deixa a umidade do ar bastante baixa, o que é comum no período de outono e inverno. E isso tudo é ocasionado pelo El Niño, não é isso? Bom, a questão da temperatura, ela tem relação com o El Niño, ou seja, os picos mais elevados de temperatura aqui em Minas Gerais está associada já à atuação do fenômeno El Niño, que já está em atividade e deve persistir nos próximos meses, trazendo aí fortes ondas de calor e temperaturas elevadas, né, acima da média histórica para Belo Horizonte, região metropolitana e todo o estado de Minas Gerais. Então explica para a gente um pouquinho como que é a atuação desse fenômeno. Bom, o El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e ele nos dá como consequência uma modificação em todo o padrão da circulação dos ventos. Consequentemente, nós temos aí modificações no padrão de chuvas, principalmente no sul do Brasil e também no Nordeste brasileiro. Já no sul, nós temos excesso de chuva, no Nordeste seca. Aqui para o Sudeste, o El Niño está relacionado diretamente à elevação das temperaturas médias. E é o que vai ocorrer, né, nos próximos meses, primavera, verão. A tendência é que tenhamos aí temperaturas médias acima da média sobre Belo Horizonte e toda a região metropolitana. E existe também um outro fenômeno muito comentado, que é o Laninha, né? Qual que é a diferença entre esses dois fenômenos? O El Niño é o aquecimento das águas do oceano, né? E o Laninha é o resfriamento das águas do oceano. Já o efeito do Laninha é o inverso, ou seja, chuvas mais abundantes no nordeste do país e seca no sul do país. E já para a região centro-oeste e sudeste, tem-se aí temperaturas em médias mais baixas. E, Claudemir, essas temperaturas são comuns para a primavera? A gente comentava que parece que não tem mais mudança de estação. Comenta um pouco sobre isso para a gente. Bom, nós tivemos aí forte onda de calor, que geralmente ocorre em meados de outubro, né? Entretanto, esse ano ocorreu um pouco mais cedo, final de setembro, tivemos picos elevados de temperatura. Espera-se que em outubro tenhamos aí, normalmente, picos mais elevados de temperatura e, consequentemente, tivemos aí, em relação aos últimos anos, que tivemos seca severa no sudeste do país, tivemos aí, consequentemente, temperaturas mais elevadas. E isso explica, pelo fato do padrão das chuvas não tivemos um verão chuvoso, tivemos aí uma certa... É como se a estação não fosse bem definida nesses últimos anos. Claudemir, e o sistema Paraopeba, que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte, opera no pior nível de 26,6%. E como está a previsão de chuvas aí para melhorar esse índice? Bom, principalmente temos que ter ideia de que a chuva que é, digamos assim, boa para repor reservatórios é a chuva que ocorre no verão, ou seja, principalmente os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. As chuvas fora desse período, elas ocorrem de forma de pancadas e não são suficientes para suprir o déficit hídrico. Então, espera-se que tenhamos um período de verão com chuvas pelo menos dentro da média histórica e, a partir daí, consequentemente, tenhamos uma diminuição desse déficit hídrico. Entretanto, não nos dá para afirmar agora
se o período de verão vai conseguir suprir todo o déficit hídrico registrado nos últimos anos. Mas a gente pode falar que essa chuva prevista ela pode ajudar a solucionar parte desse problema de abastecimento? Sim, isso nós podemos afirmar, que com o período agora primavera, verão, as chuvas ocorrendo pelo menos dentro da média, esperamos que o problema seja pelo menos amenizado. E, Claudemir, como que a meteorologia explica esse fenômeno da seca? Bom, esse fenômeno da seca no sudeste do país como um todo, ele foi ocasionado pela intensificação do anticiclone do Oceano Atlântico, ou seja, esse sistema de alta pressão, ele ficou posicionado próximo ao continente, consequentemente ele impediu a chegada de frentes frias, que ocorreu no período de verão também, e a partir daí tivemos poucas chuvas associadas às frentes frias. Isso que nos causou toda essa seca no sudeste do país, não só no último ano, mas também nos últimos 2 anos. E nós estamos vivendo um clima assim parecido com o do Nordeste? Um pouco, o regime de chuva nos últimos 4 anos foi bem abaixo da média histórica, principalmente aqui em Minas Gerais, no estado de São Paulo também, e podemos dizer que o índice pluviométrico ficou próximo, né, parecido com o que ocorre no Nordeste brasileiro. Claudemir, eu gostaria que agora você me contasse um pouco do trabalho realizado lá no Tempo Clima. Qual que é o principal trabalho de um meteorologista? Bom, o principal trabalho é elaborar, né, a previsão do tempo, disponibilizá-la para a sociedade como um todo. E além desse trabalho da previsão, é muito importante também o trabalho do monitoramento meteorológico, a fim de prever tempestades severas, conseguir avisar com um certo tempo hábil a população e, eventualmente, prevenir vítimas, né, associadas a desastres naturais. Então, o Tempo Clima tem esse papel de, através de parcerias, informar tempestades severas em algumas áreas, para que possam as pessoas sejam avisadas, principalmente as pessoas que vivem em áreas de risco, e que tenhamos aí problemas, que não tenhamos aí vítimas associadas a fenômenos extremos de tempestades e outros eventos naturais. Claudemir, e além da população, quem mais é beneficiado por esse serviço da PUC Minas, né? Empresas, indústrias? Nós temos parceria principalmente, né, com a sociedade, né, e nesse sentido de informar a previsão do tempo. Além da parceria da sociedade como um todo, temos alguns meios de comunicação que são parceiros nossos e também algumas indústrias também. E um termo que gera dois termos, na verdade, que geram muitas dúvidas nas pessoas, tempo e clima. Eu gostaria que você diferenciasse os termos para a gente. Bom, o tempo você está ligado mais a um curto período, né? Ou seja, como que vai ser o tempo, né? Hoje é terça-feira, como que vai ser o tempo amanhã? Já a condição clima, né? O termo clima, ele está ligado mais a uma sazonalidade. Como que vai ser o clima daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E até mesmo meses para frente. Então a diferença está ligada, basicamente, o tempo ele está ligado à condição meteorológica de curto prazo, ou seja, 24 horas, 48 horas, e o clima está ligado a um período maior, meses, anos, ok? Claudemir, e o que os belo-horizontinos podem esperar então para os próximos dias? Bom, nós estamos com a atuação de uma frente fria sobre o litoral do Rio de Janeiro. Essa frente fria já provocou aumento de nebulosidade em Belo Horizonte, toda a região metropolitana. Hoje e amanhã tem previsão de chuvas, essas chuvas ocorrem de forma isoladas, né, e de fraca intensidade a princípio. E a partir do final de semana devemos ter um tempo parcialmente nublado, essa onda de calor já cessou um pouco, devemos ter temperatura variando entre 19 e 28 graus nos próximos dias, uma temperatura bem mais agradável do que a semana passada. Claudemir, muito obrigado por esse bate-papo, parabéns pelo trabalho realizado lá no Tempo Clima, em Contagem. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Espaço PUC. Eu que agradeço e gostaria de dizer que estamos abertos, sempre que precisar, estamos abertos, né? E toda a sociedade, o nosso grande objetivo é esse, prestar um ótimo serviço de meteorologia para a sociedade de Minas Gerais como um todo. E o Instituto, inclusive, recebe visitação do público, né? Isso, nós temos um programa de visitação de alunos, em que esse ano, especificamente, já estamos com mais de 1.500 alunos que nos visitaram ao longo de 2015. Legal, fica aí a dica, vale a pena conferir. Muito obrigado, Claudemir. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
E o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e não deixe de participar do nosso programa. Envie sugestões para o endereço espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você e até lá!